tema seguinte é sobre Jesus, o Filho unigênito do Pai. A Bíblia que eu vou usar é essa, de 1980, de quando o Papa veio ao Brasil. Então, em João 3,16 e João 14,7, tem essas passagens que eu vou ler. Mas antes disso eu vou falar de Fílon de Alexandria e Carl Sagan. Fílon de Alexandria existiu pouco antes de Jesus em Alexandria, no Egito, onde existia a biblioteca Museu de Alexandria. Biblioteca era o equivalente antigo de uma universidade pós-contemporânea. E museu era o equivalente de um laboratório atual. E nessa época que Fílon estava lá, a Biblioteca Museu de Alexandria já existia há mais de 300 anos. Uns 200 e tantos anos. Quase 300. Bom, aí nesse livro, que é de 2002, e no Brasil é de 2012, pela Difel do Rio de Janeiro, na página 66 está escrito: as escrituras não deveriam ser lidas literalmente, diz Fílon, mas sim como um texto que contém verdades escondidas, esperando para serem descobertos por aqueles com a paciência e a vontade para fazê-lo. Então, você pode comprar o livro e ler, porque é um livro muito bom. E o outro livro é esse de Carl Sagan, que é um camarada que eu admiro. Eu tenho talvez todos os livros que ele já foram traduzidos dele no Brasil. Eu gosto muito dele. Mas tem essas passagens que eu vou citar aqui. Na página 185 diz assim: só um Deus razoavelmente competente poderia ter criado provas absolutamente indubitáveis da sua existência. E logo abaixo: mas imagine que as frases em questão fossem frases que hoje reconheceriam, mas que não pudessem ser reconhecidas naquele tempo. E na página 186: muitos mistérios dos livros sagrados que chegariam ao futuro até que reconhecêssemos sua veracidade, percebêssemos que ninguém naquela época poderia ter descoberto aquilo e, portanto, deduzíssemos a existência de Deus. Então, vocês devem comprar também todos os livros de Sagan, porque ele é muito bom. Mas, então, vou ler essas passagens de João 3,16, onde está dito assim: porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que todo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, em João 14,7, está essa outra passagem, que é essa aqui. Jesus falando: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
se me conhecesses, também certamente conhecerias meu Pai, mas desde agora conheceis e já o viste. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheceste, Felipe. Quem me vê, vê também o Pai. Como dizes, pois, mostra-nos o Pai. Bom, então, naquela época, evidentemente, até 1953, não teria sido possível entender a questão da DRM. Watson e Crick, em 1953, é que mostraram a dupla hélice. Então, a questão, tal como eu vejo, é que unigênito do Pai quer dizer formado de um só, gerado de um só, monogêneo no grego, lá está na internet. E Jesus falou: se você me vê, você vê meu Pai. Então Jesus era uma cópia exata de Deus. Jesus era um clone. Então, e na Bíblia o tempo todo fala que Maria era Maria Imaculada, a Virgem Imaculada. Por quê? No momento da anunciação, Jesus foi inserido como um embrião diretamente no útero de Maria. E não pode ter sido uma coisa que ferisse a barriga dela, que destruísse alguma célula que fizesse sangrar. Porque diz que é imaculada. Passa isso o tempo todo, a mensagem foi passada durante 2000 anos. Maria Imaculada, o tempo todo fala isso. Então, certamente Deus agiu dentro do útero dela. Maria, Nossa Senhora, não é a mãe de Jesus, é a mãe adotiva, porque quando Jesus, o embrião, foi implantado dentro do útero, na parede, criou ali a placenta e o cordão umbilical, as proteínas que passavam pelo cordão umbilical para ir construir Jesus enquanto criança, eram de Maria. Daí a razão de Deus insistir em que Maria fosse pura, física e mentalmente, porque fisicamente ela tinha que passar as proteínas corretas, porque se o embrião era divino, a formação da criança vinha dela. E então esse clone, embora enquanto embrião tivesse vindo de Deus, enquanto criança foi feito com as proteínas de Maria. E aí, quando ela, como a faixa de impressão é até os 7 anos, fazia sentido que ela fosse física e mentalmente perfeita, fosse pura, para não criar uma criança, desequilibrar a criança na faixa de formação dela. E essa visão resolve as questões dos cátaros. Por exemplo, a divindade de Jesus. Em que momento que Jesus se tornou divino? Em momento nenhum. Ele já era desde a implantação no útero, desde embrião até morrer. E então essa questão, Jesus, é uma questão interessante perguntar se Jesus ficou doente, se existe algum registro de algum tipo de doença. Porque ninguém pode imaginar Deus ficando doente nem morrendo. Assim, se Jesus deveria ser imortal, morreu na cruz, foi por intervenção de Deus e não porque ele devesse morrer. Porque você não pode imaginar que Deus tenha doenças ou que vai morrer daqui a um tempo, daqui a 35 anos ou 6 mil anos, ou isso ou aquilo. E aí tem a questão do sudário, conforme Sagan realmente frisa na página 246 do livro que eu mostrei, que é uma falsa relíquia. De fato é, porque
eu não posso imaginar que Deus fosse deixar o ADRN divino, imortal, que não adoece nunca, que não fragiliza o portador, na mão das pessoas. Passado 2000 anos, ou 2050 anos, ou o que fosse, nós ainda não somos capazes de fazer, mas vamos dizer que fosse. Se nós fosse fazer uma criatura a partir de algum resíduo de Jesus no sudário, como andaram falando em certos livros malignos. Então não entra muito na minha cabeça que Deus fosse deixar resíduos de ADRN divino no Santo Sudário ou em qualquer lugar. Por exemplo, ou então em algum mestiço com Maria Madalena. Não existe nada disso. Jesus provavelmente era estéril. E nunca teve filho com Maria Madalena, que é outra questão que eu vou abordar depois. E com relação às provas que Filon e Sagã pediram, Jesus disse uma frase estranhíssima. Na realidade, quando eu li a Bíblia durante esses 40 anos, eu li o Gênesis e basicamente Gênesis e o Novo Testamento. Eu prestei atenção nas frases esquisitas, nas coisas estranhas que são faladas, entendeu? E uma dessas coisas é que Jesus fala que olhai os lírios do campo. Nem Salomão, no alto de sua glória, se vestiu como um deles. Acontece que o templo de Salomão provavelmente custou 600 milhões de dólares naquela época, que o trabalho era muito desvalorizado. Era uma coisa espantosa. Como é que Jesus iria dizer que um templo dos mais significativos, mais bonitos da história humana, e naquele momento especial, sem igual na face da Terra, 900 a.C., 950, como é que Jesus ia comparar uma florzinha, um dente de leão, com o templo de Salomão? Mas existe uma coisa extraordinária que depois que veio a ser mostrado justamente nessa era nossa, na pós-contemporaneidade, que depois da decifração do genoma humano, andaram contando os bilhões de pares de outras espécies. Aí eu li isso num livro e depois busquei na internet. E as notícias são essas, ó. A ameba proteus, 370 bilhões de pares. A Paris japônica, que é uma flor lá do Japão, 150 bilhões de pares. Lilium formosarum, que é o lírio do campo, 36 bilhões de pares. Allium cepa, que é o alho, 18 bilhões de pares. E o ser humano tem 3 bilhões de pares. Então, essa ameba proteus aqui tem 300 vezes, não, 100 vezes, mais de 100 vezes, 120 vezes a quantidade que o ser humano tem. Só que não faria muito sentido falar da ameba proteus. A ameba proteus, nem Salomão se vestiu no alto de sua glória como uma ameba proteus. Então, nem Salomão se vestiu no alto de sua glória como uma Paris japônica, que estava lá no Japão, nos antípodas. Faria sentido falar de uma coisa próxima. Não sei se tinha alho na Judéia naquela época. Mas lírio do campo tinha. E tem 36 bilhões de pares. Tem 12 vezes o que o ser humano tem. Eu não sou biólogo, não posso investigar, mas aí é a questão de os biólogos investigarem para ver se o lírio do campo é um tipo de planta que acumula ADRN de outras espécies.
Seria interessante ver. E essa coisa da. Essas são duas questões, tem outras que eu espero falar. É, é, das partes da Bíblia que eu entendo, que eu li. Então, definitivamente, como também depois ao falar de ressurreição eu vou falar também da questão de cidade, reforçar a questão de cidade, o Sudai, até porque eles fizeram datação e parece que é do século XII ou XIII. Provavelmente é uma falsificação, totalmente falsificada, né? Até porque aquela era uma época dada a essas coisas, fazer esse tipo de falsificação, agora são feitas outras. Então é isso, são esses 4 temas hoje: a física das flechas, Jesus, o Filho unigênito, olhar o ADN dos livros do campo e a questão sudária. E pronto.